aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e este é mais um vídeo do canal Codificando Gabriel. E neste vídeo a gente vai aprender sobre arrays, que nada mais é uma variável onde você pode armazenar vários valores em uma única variável. Ou seja, se eu tenho uma variável inteira, eu posso armazenar vários valores inteiros dentro de uma única variável e pegar esses valores. Então vamos ver como isso funciona, criando um novo projeto aqui, né? Linguagem C, aula 17. Pode excluir, se include aqui. E vamos ver se está rodando certinho. Hello World. Ok. Bem, o array, né, como eu falei ali no início do vídeo, né, ele é uma variável. E se você colocar ali inteiro, char, float, short, você pode colocar quantos valores você quiser dessa variável. Ou seja, vamos ver aqui como isso funciona, né? Primeiro, a gente cria uma variável inteira e eu vou chamar ela de número. E a gente coloca esses colchetes. Dentro deles, a gente vai indicar qual valor, quantos valores daquela variável a gente quer pôr. Então, tipo, eu quero pôr 5 valores. Numa variável normal, a gente só põe um, tipo 10, mas eu posso pôr 10, 20, 30, 40, 50 ao mesmo tempo em uma variável só e pegar esses valores. E apenas numa variável. Então, a gente coloca um igual aqui. E aí a gente adiciona chaves. E dentro dessas chaves a gente vai colocar os 5 valores que a gente colocou aqui. Então, eu vou colocar aqui o valor 10. Aí a gente separa por vírgulas, ou seja, 10, 20, 30, 40 e 50. Ou seja, eu coloquei 5 valores nessa variável. Vamos ver se está indo tudo certinho aqui primeiro. Tá faltando o ponto e vírgula. E rodou certinho. O que está acontecendo aqui é o seguinte. A gente colocou aqui que a gente quer 5 valores, ou seja, é a mesma coisa de eu criar 5 variáveis. Na primeira eu pôr o valor 10, na segunda eu pôr o valor 20, na terceira eu pôr o valor 30, e na quarta eu pôr o valor 40, e na quinta eu pôr o valor 50. Mas eu fiz isso em uma variável só, né? E então eu tenho 5 valores diferentes inteiros armazenados em uma variável só. E agora a gente pode exibir ela aqui, ó, do mesmo jeito. Só que vocês percebem que ele deu um valor estranho aqui, né? Porque a gente precisa dizer qual é o valor que a gente quer, ou seja, a posição. Só uma coisa que eu tenho que explicar antes. Aqui a gente coloca nos números de 1 até o valor que você quer. Ou seja, se eu coloquei 5, ele vai começar 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, eu coloco do valor 1 até o valor que eu colocar aqui. Ou seja, eu coloquei 5, vai até o 5. Mas aqui as posições, né? Que aqui no caso seria 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui a posição é diferente quando a gente vai buscar a variável sem ser criando ela. A gente começa no valor 0. Então, aqui a gente precisa, ele começa do 0. Só como ele começa do 0, então em vez dele ir do 1 até o 5, ele vai do 0 até o 4. Porque o 0 é 1, o 1 é o 2, o 3... Calma aí, o 0 é 1, o 1 é o 2, o 3 é o 4 e o 4 é o 5. Então aqui eu vou pegar a posição 0 dessa variável. Ele vai pegar primeira posição aqui, ó, a 10. Pegar a posição 1 dessa variável. Então ele vai pegar a posição 20. É a mesma coisa, só que aqui eu coloco quantas posições eu quero, ou seja, 5, ou seja, preciso ter 5 valores nessa variável.
E aqui eu coloco a posição que eu quero buscar ela. Então eu posso pegar a quarta posição, que é a 50 ali, e ele vai me exibir o valor 50. E eu posso fazer isso com float. Opa. Float 10.5, 20.8, 30.56, 40.78, 50.1. E aí a gente coloca aqui, ó, ponto, e a gente vai colocar dois floats e a gente vai pegar o valor, o penúltimo valor, 40.78. Vou pegar o último valor e ele deu aqui 50.10 porque eu coloquei aqui dois floats, né? Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, a primeira posição, ele daria 10.50. Eu tô falando para mostrar dois floats, mas se eu pedir para mostrar apenas um, ele já vai dar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele já vai dar aqui certinho um float, que no caso é uma casa decimal. Se você pensa que um float é tipo só mostrar esse um primeiro aqui, não, o float são as casas decimais, ou seja, depois do ponto. Ou seja, você vai mostrar dois valores depois do ponto, um valor, três valores depois do ponto. Então, isso é o float, né? A casa decimal. Mas provavelmente já sabiam. Aí, a gente também pode alterar esses valores. Né? A gente tem o char também. Deixa eu apagar tudo aqui, deixa eu fazer. Vocês sabem que na linguagem C, na verdade, na linguagem C, a gente não tem os textos, né? Tipo, o Gabriel, a gente só tem o char, que armazena uma letra. Qualquer linguagem tem um negócio chamado string, que é armazenar todas as letras, e o char, que é armazenar uma letra. Mas aqui no C a gente só tem o char. Então, a gente vai colocar aqui, quer dizer, a gente pode colocar aqui, por exemplo, o nome. Eu vou colocar aqui 7. E aí, mais pra frente, a gente vai ver como exibir como exibir um nome completo, né? Gabi. Deixa eu ver aqui, Gabi. E vou colocar para ele mostrar a posição 0. É aqui tá float, né? Que é char. E ele mostrou o G. E aí, no próximo vídeo, a gente vai ver como que cria textos. Tipo, como armazena variáveis com textos, né? A gente tem aqui o char, né? Que a gente só armazena uma letra, mas aqui eu fiz um array que tem um apelido aqui, né? Gabi, de Gabriel. E aí tem comandos de entrada que ajudam a gente a pedir para o usuário digitar um texto e armazenar em um char esse texto inteiro, né? Que vai virar um array. Então, a gente tem esses comandos, né? E aí, com o for, a gente consegue exibir todo esse texto que está dentro de nome, né? Porque é o que eu vou mostrar agora, né? A gente pode... Isso daqui eu vou deixar para outro vídeo, né? Bem, a gente até poderia fazer, mas eu vou deixar isso para um próximo vídeo, né? Um vídeo só de... explicando como que faz para perguntar o nome do usuário, ele digita, armazena isso no array, que vai ser um array do tipo char, e exibe com um for. Vai ser um vídeo só para isso, que aí fica melhor, né? Mas
Isso daqui a gente pode usar int, qualquer tipo de valor aqui. A gente consegue exibir. E a última parte que eu ia mostrar é sobre a gente poder modificar esse array durante o código, né? Então, aqui eu tenho um array. Eu vou criar um valor int. Vou chamar de num. Vou falar que ele vai ter dois valores. Vai ser 10 e 20. Aí aqui eu vou pegar o valor, a posição 0. E a posição e a posição 1, que é a 2 no caso. Aí aqui eu vou pegar essa variável num e vou pegar a primeira posição dela, que é 10, e vou falar que é igual a 20 agora. Ou seja, eu estou mudando a posição durante o código. Eu pego a posição 0 e falo que ela é igual a 20, é igual redefinir variável. E agora eu vou pegar o número, eu vou pegar o segundo valor, vou falar que é 10, então eu inverti. Agora, eu vou colocar o novo print aqui. E vamos executar aqui. Ele deu 10 e 20, 20 e 10, porque ele inverteu. O que está acontecendo aqui? Ele cria a variável 10 e 20. Aí no printf ele exibe o 10 e o 20. Aí, aqui eu transformo a posição 1, que é 10 em 20, e eu inverto. Eu pego a posição 2, que é 20, transformo em 10 e exibo de novo. Como ele executa o código linha por linha, esse código aqui, ele cria a variável, depois disso, ele exibe, né? Posição 0, que é 10, e a posição 1, que é 20. Depois, ele renomeia... Opa! Depois, ele renomeia... Quer dizer, ele redefine as variáveis. Ou seja, ele executa isso daqui, depois ele redefine as variáveis. E depois ele dá o printf, porque é o que está embaixo dele, é a sequência aqui. E aí, como eu alterei os valores, igual eu já mostrei isso no vídeo lá das variáveis, né? Esse vídeo onde eu mostro que dá para redefinir as variáveis. Aqui é a mesma coisa, como se eu tivesse redefinido duas variáveis diferentes. Só que aqui eu estou redefinindo uma variável, só que pegando dois valores de posições diferentes. É a mesma coisa do que eu expliquei naquele vídeo, se fosse duas variáveis diferentes. É a mesma coisa. E aí, eu mostro aqui de novo. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like e comentarem o que estão achando da playlist ou do vídeo aqui do canal, né? Esse vídeo sobre arrays, que é bastante importante quando você quer armazenar valores para você não repetir variáveis. Tipo, pessoas cadastradas no seu jogo ou qualquer coisa assim, você pode usar o array. Então é isso, gente. Tchau!